Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema 4, que fala dos movimentos ondulatórios, as ondas sonoras e as ondas estacionárias. A nossa aula hoje é a terceira aula desse tema, que vai falar sobre alguns fenômenos ondulatórios, como interferência e difração. Nós vamos falar sobre superposição de ondas também. E aí a gente vai introduzir as ondas estacionárias, falar um pouco das suas características, e também as ondas sonoras, falar sobre as propriedades do som, intensidade, nível sonoro e também o efeito Doppler. Eu preparei essa aula utilizando os livros do Halliday, Moisés Nussenweiger e o Jürgen Friedman, volume 2, certo? Se você é aluno da Unifap, você já tem acesso a esse material lá no SIGA-A. Você pode baixar por lá os slides e os exercícios resolvidos sobre o tema. Se você está vendo aqui no YouTube, aqui na descrição embaixo você pode clicar no link do DocCity, que eu já deixei para você também ter acesso a esse mesmo material. Então, antes de começar a aula, eu já vou pedir que, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, dê um like no vídeo, compartilhe também para os seus amigos e ative as notificações para você ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que eu lançar aqui no canal. Eu estou fazendo aulas como essas, em breve eu vou estar colocando vídeo de experimentos também, e eu já tenho feito algumas vídeo resenhas também que estão muito bacanas. Então vamos para a nossa aula. Então, para começar, eu vou falar para vocês agora aqui sobre a superposição de ondas, certo? Bom, a superposição de ondas, pessoal, é muito importante para a gente entender os fenômenos ondulatórios que vão vir a seguir, como interferência e difração, certo? Que são os dois que eu vou comentar nessa aula, tá bom? E a superposição de ondas é um fenômeno que acontece quando duas ondas diferentes se encontram, né? Ondas que estão se propagando no mesmo meio. Aqui eu vou usar o exemplo de ondas se propagando numa corda, tá? Por simplicidade, porque é mais fácil da gente visualizar, mas entendam que isso funciona para o caso de qualquer onda também se propagando em qualquer meio, tá bom? E a superposição de ondas ela é estudada através do que a gente chama de princípio da superposição, certo? Esse princípio da superposição ele é presente aí em várias partes da física, tá bom? A gente viu ele lá na mecânica, quando a gente estudou as leis de Newton, a gente vai ver ele agora aqui também. Então, o princípio da superposição, ele é esse enunciado que está bem aqui, ó, nesse primeiro quadro, nessa primeira caixa de texto, que diz assim: se duas ondas se propagam numa corda, claro que eu estou usando o exemplo aqui da onda na corda, tá? Se duas ondas se propagam numa corda ou em outro meio, elas se somam algebricamente para produzir uma onda resultante, tá bom? Então, o efeito de duas ondas se encontrarem quando elas estão se propagando no mesmo meio é elas se somarem. Mas cuidado, eu destaquei aqui, ó, não é uma soma simplesmente, é uma soma algébrica. O que significa isso? Quando eu falo soma algébrica, eu tenho que levar em conta se elas estão, vamos dizer assim, a algébrica eu represento matematicamente por sinais, né? Então, se elas estão no mesmo sinal ou não. Aqui no desenho, do lado direito, a gente vai considerar se elas estão ambas para cima ou ambas para baixo, ou se tem uma para cima e uma para baixo, tá bom? E o resultado, dependendo dessa configuração, pode ser diferente. Então, essa soma algébrica ela pode ser uma soma ou pode ser uma subtração, dependendo do caso, tá legal? Matematicamente, o princípio da superposição ele está escrito aqui nessa equação que eu coloquei no slide. Então, essa onda y' de x e t, ela vai ser a onda resultante, tá bom? Então, essa aqui é a nossa função de onda. Vou escrever aqui, ó. Resultante, tá bom? Resultante. E ela nada mais é do que a soma das funções de onda de cada uma das duas ondas individuais, tá bom? Que eu coloquei aqui em vermelho e em verde. Quando você pegar essa primeira função de onda, a gente já sabe escrever ela, que a gente viu lá na nossa aula passada, né? Que é ym, que é a amplitude, né? Que multiplica o seno de kx menos ωt, tá bom? E o y2, eu vou considerar que ele é
uma onda igual à primeira em amplitude e frequência, porém ela tem apenas uma diferença de fase aqui. Eu considero que essa onda está defasada em relação à primeira, certo? Quando você fizer essa soma, você vai trabalhar um pouquinho essa álgebra, certo? Você vai precisar abrir essa conta aqui. Como é que você faz? Você vai aplicar aí a propriedade trigonométrica de seno da soma e seno da diferença. Aí você vai fazer alguma álgebra e você vai chegar nesse resultado aqui, ó, que a sua função de onda resultante ela é 2ym cosseno de meio de φ vezes o seno do termo que está aqui dentro do argumento, que é kx menos ômega-t mais meio de φ. Ok? Então, esse primeiro cochete aqui é o que a gente chama de fator de amplitude. Então, observa que a amplitude da onda ela vai depender agora não só simplesmente das amplitudes das ondas individuais, mas a amplitude da onda resultante ela também vai depender da diferença de fase. Olha só que interessante, né? E o termo aqui de propagação ele vai ficar semelhante aos anteriores, com a única diferença também aqui no termo de fase, que vai aparecer um meio de φ. Ok? Bom, vamos ler aqui essa outra caixa de texto que diz assim, ó: se as ondas estão totalmente em fase, as amplitudes se somam. O que significa elas estarem totalmente em fase? Significa que quando uma crista de uma onda coincide com a crista da segunda onda. Isso significa que elas estão totalmente em fase. Ou seja, quando elas vão estar ambas para cima ou ambas para baixo, beleza? Se elas estão totalmente fora de fase, as amplitudes se cancelam. Isto é, lembra que eu falei que é uma soma algébrica? Então, a soma algébrica do princípio da superposição ele pode ser uma subtração também, nesse caso, quando as ondas estiverem totalmente fora de fase. Eu vou ilustrar isso aqui através desse desenho que está aqui à direita, certo? Então, ó, vamos considerar essa situação A, quando as duas ondas que estão se propagando na mesma corda, elas estão com os pulsos em fase aqui, no caso, para cima, né? Então, vamos dizer que essa aqui é a situação 1. Então, na situação 1, eu estou representando as ondas apenas por um pulso, tá? Os pulsos estão afastados. Na situação 2, os pulsos eles começaram a se encontrar. Eles estão em fase, mas eles estão parcialmente sobrepostos, certo? Na situação 3, os dois pulsos vão estar exatamente superpostos. A crista de um vai coincidir com a crista do outro e a amplitude resultante vai ser o dobro. Ó, aqui era a amplitude YM, aqui eu também tenho YM. Então, a amplitude resultante vai ser o dobro da amplitude inicial, 2YM. Okay? Em seguida, pessoal, isso aqui é importante mencionar. Quando as ondas elas se encontram e elas terminam de se encontrar, cada uma segue o seu caminho normalmente como se nada tivesse acontecido, beleza? Então elas vão sair e agora você vai ter elas numa situação parcialmente sobrepostas novamente e na situação 5 elas estão totalmente separadas, beleza? Agora vamos olhar aqui para a situação B, do lado direito. Eu vou dizer que essa aqui é a situação 1. Na situação 1, os pulsos eles estão afastados. Observe que agora um pulso está para cima enquanto o outro está para baixo. Na situação 2, os pulsos eles começam a se encontrar, ok? Na situação 3, você teria um pulso para cima exatamente superposto com o pulso para baixo. Observa que aqui eu tinha uma amplitude YM e a amplitude da segunda onda também é YM, só que agora ela está para baixo. A resultante vai ser uma amplitude zero, ok? Então, na terceira situação, quando as duas ondas se encontrarem, não vai haver onda na corda resultante. Então, a corda vai permanecer apenas aqui na horizontal, uma linha, como se não houvesse onda nenhuma nela.
Passado esse instante, as ondas continuam seguindo o seu caminho normalmente, como se nada tivesse acontecido, e na última situação elas já vão estar afastadas. Beleza? Então é isso, a primeira ideia aqui sobre a superposição de ondas. Continuando, eu gostaria de falar para vocês agora aqui sobre o primeiro dos nossos fenômenos ondulatórios, que é a interferência. Tudo bem? A interferência, pessoal, é uma propriedade intrínseca dos fenômenos ondulatórios, tá? Característica, melhor dizendo, né? Uma propriedade característica dos fenômenos ondulatórios. Na verdade, essa é uma daquelas propriedades que vai determinar se um fenômeno ele é realmente de natureza ondulatória ou não, beleza? E o que seria a interferência? Essa interferência ela é uma expansão do conceito de superposição que a gente viu no slide anterior, beleza? A interferência ela é o fenômeno de combinação de ondas. Então, se duas ondas estão se propagando ali naquele meio, elas vão se combinar à medida em que elas começarem a se superpor. E o resultado vai ser uma onda final, cuja forma e características vão depender também da forma e das características das ondas individuais que se somaram, tá bom? E a interferência ela pode ser de três tipos, tá? A interferência construtiva é quando a diferença de fase φ é igual a zero, ok? Então, vamos olhar essa figura aqui da esquerda, ó. Se eu tenho uma onda em verde vibrando exatamente em fase com a onda em azul, observa que a crista de uma onda coincide com a da outra e o vale de uma onda também coincide com a da outra. O resultado vai ser essa onda aqui em vermelho, certo? Que ela vai estar com a mesma frequência das duas ondas azul e verde, porém com amplitude agora o dobro da amplitude das duas ondas individuais, ok? Então aqui está a amplitude resultante, tá bom? Essa é a interferência construtiva. A interferência destrutiva ocorre quando a diferença de fase φ ela vale π radianos. Então, se as duas ondas estiverem defasadas de π, ou seja, o π é metade do círculo trigonométrico completo, né? Lembrem que a cada 2π que você gira no círculo trigonométrico, você repete o argumento do seno lá na função de onda e ela volta a ter o mesmo valor. Então, já que o 2π repete e volta para a situação anterior, o π, que é a metade, ele vai representar quando as ondas elas estão perfeitamente defasadas. Então, vamos ver aqui novamente a figura da esquerda. Olha, observe que a crista da onda azul ela está numa certa posição e a crista da onda verde ela coincide com o vale da onda em azul. E a crista da onda em azul coincide com o vale da onda em verde. Então, as ondas, isso aqui é uma situação quando a gente fala que elas estão totalmente defasadas, ok? Quando isso acontece, a onda resultante vai ser nula. Então, a amplitude, se você observar aqui a linha vermelha, essa aqui é a forma da corda nessa situação, quando tem duas ondas de mesma frequência e mesma amplitude vibrando completamente fora de fase. Okay? Então, aí você tem a interferência destrutiva. Agora, se a onda em azul e a onda em verde ela não estiverem nem exatamente superposta e nem exatamente defasadas, se ela estiver numa situação intermediária, a gente vai ter a interferência parcial, ok? Isso aqui vai acontecer quando nem a diferença de fase é zero e nem a diferença de fase é π. Ela vale algum outro valor, certo? Sendo que esse φ, ele normalmente é dado de 0 a 2π, ok? Então, ele não pode ser zero e nem π, e aí você vai ter uma interferência parcial. Significa que você não tem agora a crista de uma onda coincidindo com o vale da outra, mas elas vão estar parcialmente afastadas, certo? Então isso aí é o fenômeno de interferência, ok?
Vamos lá. Bom, o exemplo anterior que eu dei foi de uma interferência de ondas acontecendo apenas em uma dimensão. Você tem uma onda numa corda, né? Então a corda está ali disposta na horizontal, nesse exemplo que a gente viu, e as ondas vão estar se propagando apenas no eixo X. Se a gente atribuir um sistema de coordenadas, aquele ali poderia ser o nosso eixo X, e as ondas estariam se propagando apenas nele. Mas imagine uma situação que você tem ondas na superfície de um lago, certo? Então, se você tiver um lago de águas tranquilas e duas pedrinhas caem na superfície desse lago com um certo espaçamento entre elas. Cada uma das pedrinhas vai gerar uma perturbação na superfície do lago. E essa perturbação ela vai se propagar. A gente viu que, nossa primeira aula, né, que a onda é justamente essa propagação dessa perturbação ao longo do meio. Então, cada uma dessas ondas vai gerar um padrão de cristas e vales, né, que estão representados aqui, né, nesses círculos concêntricos da figura, ok? E aonde as cristas de cada uma das ondas se encontrarem, nós vamos ter interferências construtivas. E aonde os vales de cada uma dessas ondas se encontrarem, nós vamos ter interferência destrutiva. Nessa segunda figura aqui da direita, a gente tem isso mais claramente, porque aqui nós temos as cristas representadas pelas linhas contínuas, certo? Então, as cristas são as linhas contínuas e os vales são as linhas pontilhadas, ok? Então, observa que aonde nós temos a crista de uma onda encontrando com a crista da onda vizinha, a gente tem aqui, ó, uma interferência construtiva. Okay? Eu estou circulando aqui para a gente visualizar. Circulando aqui em verde. E aonde você tem os vales de uma onda encontrando os vales da onda vizinha, você também tem interferência construtiva, que eu estou circulando aqui em azul. Observa, ó. Você tem um vale de uma onda encontrando com o vale da outra, você também vai ter interferência construtiva. Você só vai ter interferência destrutiva, eu vou circular agora em vermelho, quando a crista de uma onda encontrar com o vale da outra. Então vai ser quando uma linha contínua encontrar uma linha tracejada. Aí você vai ter a interferência destrutiva. Beleza? Em 3 dimensões isso fica mais difícil de representar graficamente, mas também acontece na natureza. Um exemplo são as ondas eletromagnéticas, né, que são tridimensionais. Você pode produzir ondas eletromagnéticas totalmente defasadas, de modo que elas se cancelem. E a leitura que você faz com um certo detector em determinado ponto do espaço é nula, né? A intensidade resultante ali das ondas naquele ponto é nula, porque as ondas vão estar se cancelando mutuamente. Você também pode ter ondas sonoras, que também são tridimensionais, e essas ondas sonoras você pode produzir de tal modo que elas, em certo ponto, elas acabem estando 100% fora de fase e elas também vão se cancelar. Ou seja, é possível você produzir um som com uma fonte e um som com uma outra fonte e o resultado ser o silêncio, porque essas ondas, quando elas se encontrarem, estando totalmente fora de fase, elas vão se cancelar e a onda resultante vai ser nula naquele ponto. Tudo isso devido ao fenômeno da interferência. Beleza? Então, só para a gente saber que a interferência pode acontecer em mais de uma dimensão também. Ok, pessoal. Então, agora vamos ver o que são as ondas estacionárias, que é o outro tópico que está presente lá no título do nosso tema, né? Bom, as ondas estacionárias, elas surgem como um resultado de 2 fenômenos aí envolvendo as ondas, que são a reflexão e a interferência. O que acontece? Vamos ler aqui, ó. A definição diz assim: se 2 ondas senoidais de mesma amplitude e mesmo comprimento de onda se propagam em sentidos opostos em uma corda, a interferência mútua produz uma onda estacionária. Então, a onda estacionária ela vai surgir quando você tem 2 ondas ou mais, né? Mas o exemplo mais simples é com 2 ondas que estejam se propagando em sentidos opostos, ok? E aí você vai ter o resultado é a onda estacionária. Bom, vamos entender aqui,
olhando para o GIF aqui da direita acima. Então, se você observar que a onda em vermelho, ela está viajando para a direita. No momento que essa onda em vermelho viaja para a direita, ela bate na parede e surge uma segunda onda refletida, que é a onda em azul. A onda refletida, ela tem a mesma frequência da inicial, ela tem a mesma amplitude da onda inicial, ela só vai ter um sentido de propagação diferente. Bom, acontece que essa onda refletida, ela interfere com a onda que está ainda se propagando, ainda antes de chegar na parede, né? A onda que sai da parede, ela interfere com a onda que está chegando na parede. E essa interferência vai gerar uma onda resultante, que é essa linha aqui em roxo. À medida em que as ondas continuam a se propagar para a direita e para a esquerda, observa que a onda em azul e a onda em vermelho, elas continuam a se propagar, certo? Mas o que você visualiza na corda, o que você pode enxergar é a onda em roxo, certo? A onda em roxo é o que a gente observa experimentalmente. E o curioso é que existem alguns pontos da onda em roxo que eles não mudam a sua amplitude. Então, esses pontos eles não oscilam. Existem somente alguns outros pontos que realizam oscilação. Os pontos que têm deslocamento nulo, esses pontos aqui que eu circulei, eles são chamados de nós. Os pontos de amplitude nula são chamados de nós. Melhor seria dizer deslocamento nulo, certo? Deslocamento nulo, porque a amplitude é o deslocamento máximo, né? E já os pontos de deslocamento máximo, né? Eles são chamados de ventres ou antinós. Então, olha, observa aqui, voltando aqui ao GIF, eu vou usar agora esse segundo GIF aqui, que está desenhado aqui à direita. Aqui a gente teria um nó, aqui a gente teria outro nó, aqui a gente teria outro nó, e nas extremidades a gente também tem outro nó. Esse aqui é um caso de uma corda que está presa pelas duas extremidades, tá bom? Bom, nesse caso aqui, sim, e o ventre, vamos ver. Aqui eu tenho um ventre, ó, aqui eu tenho outro ventre, mais um ventre e mais um ventre, ok? Então os ventres são os pontos de maior deslocamento e os nós são o ponto de deslocamento nulo. Bom, você também pode escrever da mesma forma que eu mostrei no slide anterior, somando, né, as contribuições de cada uma das ondas, você pode obter uma função de onda resultante para a onda estacionária. E a gente observa que ela tem a mesma frequência das duas ondas que deram origem a ela, mas a amplitude dela agora vai depender da posição. Então você consegue estabelecer uma relação onde para cada ponto da corda você tem um valor de amplitude fixo, né? Ok? Então, e esse ponto ele varia de modo senoidal, ou seja, ele vai ser máximo nos ventres e ele vai ser nulo nos nós, tá certo? Essas ondas estacionárias, pessoal, elas são, por exemplo, as ondas numa corda de violão. Quando você bate numa corda de violão, você pode observar esse padrão aí de vibração. Você também pode observar isso se você prender uma mola, por exemplo, em duas extremidades e você pode vibrar ela e observar essas ondas estacionárias. Além disso, tem um exemplo também das ondas de matéria, onde as ondas estacionárias também estão bem presentes. Eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, quando eu falar da aplicação das ondas estacionárias na química. Agora vamos ver aqui, ó. Essas duas expressões que eu escrevi aqui no slide, essas expressões matemáticas, né? Elas são maneiras da gente calcular a posição dos nós e dos antinós numa onda estacionária. Então, nessa corda aqui, onde a onda estacionária está se propagando, os nós eles têm uma coordenada x bem definida. Então, o n é um número inteiro, ele varia de 1 até o infinito, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. E cada nó ele vai estar posicionado em um múltiplo inteiro da metade do comprimento de onda. Vamos entender isso aqui, ó. Se a gente olhar novamente aqui para o GIF acima, observa que
Aqui nessa parte onde eu estou riscando, eu tenho um comprimento de onda. Professor, como é que eu sei? Porque eu tenho uma oscilação completa. Ó. Eu vou ter uma ida até em cima, passa pelo meio de novo, uma ida até embaixo e chega na posição inicial. Então, isso aqui corresponde a um comprimento de onda. Beleza? O primeiro nó ele vai estar em meio comprimento de onda. O segundo nó ele vai estar em um comprimento de onda, que é meio mais meio, né? Ou seja, 2 vezes meio. O terceiro nó ele vai estar em um comprimento de onda e meio, que é a mesma coisa que 3 vezes um lambda sobre 2. O outro nó vai estar em 4 vezes a metade de um comprimento de onda, ou seja, 2 comprimentos de onda completos, certo? Então, com essa expressão aqui, você calcula as posições de onde vão estar os nós numa onda estacionária, presa pelas duas extremidades. Já os antinós, eles vão estar numa posição que é intermediária entre dois nós. Então, basta você colocar aqui, ó, n mais meio, ou seja, 1 mais meio vai dar aí 3 sobre 2 lambda sobre 2. Então, você vai pegar metade de um comprimento de onda e meio. Então, você vai ter 3/4. O primeiro nó, quando n for 1, você vai ter que o x ele vai ser 3/4 de um comprimento de onda. Ou seja, o primeiro ventre vai estar aqui, eu vou marcar em vermelho. Ó. Se o n for igual a 0, a esse n aqui da forma for igual a 0, eu vou ter a metade de um comprimento de onda e meio. Ou seja, eu vou ter, se o n for igual a 0, eu vou ter o x igual a 1/4 comprimento de onda. Então, vai ser esse ventre aqui. E assim sucessivamente, viu, pessoal? Você pode fazer para o n igual a 2, n igual a 3, e você vai achar todos os ventres da sua onda estacionária. Então, muito importante essas expressões aqui, e importante entender também como é que funcionam as ondas estacionárias. Bem, agora vamos ver uma aplicação aqui muito importante na química, né, desse conceito de ondas estacionárias. E essa aplicação ela tem a ver aí com os modelos atômicos, mais especificamente o modelo de Bohr. Inicialmente, o modelo que se tinha, né, antes de Bohr era o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford ele previa que o átomo ele era formado por um núcleo positivo, que ocupava o centro do átomo, com um volume bem pequeno, e os elétrons eles ocupavam a maior parte do volume do átomo, orbitando em algumas órbitas a uma certa distância. Ok. Só que depois observou-se que apenas alguns valores dessas órbitas eram possíveis, né? O elétron ele não poderia estar orbitando em uma órbita situada a uma distância qualquer a partir do centro do átomo, mas sim algumas distâncias pré-definidas. A questão era saber como isso funcionava. Então, quando Bohr ele introduziu o seu modelo atômico, ele então estabeleceu uma regra, né? Uma regra que foi a quantização do momento linear, onde ele conseguiu explicar aqui a questão das órbitas possíveis, permitidas, e das órbitas proibidas, ou seja, onde o elétron ele poderia estar orbitando, a que distâncias, né? Se ele estaria numa distância aqui que eu vou chamar de camada K, a próxima seria a camada L, e assim sucessivamente, ok? Então, vamos ver o que isso tem a ver com as ondas estacionárias. Lembra que eu falei das ondas de matéria lá na nossa primeira aula? Eu disse que as partículas, por exemplo, um elétron, eles se comportam como uma onda. Então, a ideia inicial é essa, o elétron se comporta como uma onda, né? E a órbita de um elétron, ela funciona como se fosse um tubo circular fechado, ou seja, é onde ele viaja. Já que o elétron ele pode se comportar como uma onda, imagine essa onda se propagando ao longo dessa órbita. Então, à medida em que o elétron caminha ao redor do átomo, é como se fosse uma onda que estivesse aqui caminhando também, ok? Então você tem esse desenho que eu coloquei aqui, ó,
em azul, né, do lado direito. Ao chegar no ponto de partida, se esse elétron ele estiver em fase com ele mesmo, é estranho falar isso, né? Mas é porque quando a gente fala em mecânica ondulatória, a gente não entende que a partícula ela ocupa só um ponto do espaço, mas a gente entende que as partículas elas são algo que preenche todo o espaço, elas são não localizadas, né? Então imagina que essa função de onda do elétron ela esteja em fase com ela mesma. Então você tem uma onda aqui, e aí quando ele chega para fazer a segunda volta, ele começa a fazer uma segunda volta com as cristas coincidindo com as cristas anteriores, por exemplo. Então essas ondas elas vão se reforçar devido a uma interferência construtiva e vai existir aqui uma probabilidade de o elétron existir. Porque lá na quântica, a função de onda, certo? O quadrado da função de onda, ele determina a probabilidade do elétron existir. Então, se houver interferência construtiva, existe a probabilidade do elétron existir nessa órbita que está situada aqui a uma certa distância r do núcleo. Okay? Se a órbita tiver um raio diferente, o que vai acontecer? Essa interferência ela já não vai mais ser construtiva. Como a distância vai mudar, quando a onda chegar no ponto original, ela vai estar defasada em relação à primeira. Então, elas vão interferir destrutivamente e você vai ter uma densidade muito pequena ou nula do elétron existir ali naquela região. Então, isso cria órbitas que têm maior ou menor intensidade, né, da resultante da função de onda do elétron e, portanto, da probabilidade também, de o elétron existir. Então, isso explica o porquê de existirem órbitas permitidas e órbitas proibidas. As órbitas permitidas são aquelas, vamos escrever aqui, ó, as órbitas permitidas são aquelas onde existe a interferência construtiva. Dessa função de onda do elétron. E as órbitas proibidas, certo? São aquelas onde existe a interferência destrutiva dessa função de onda do elétron. Beleza? Aqui ao lado está ilustrado um modelo atômico de Bohr, mostrando aí as órbitas possíveis, né, que um elétron pode executar no seu movimento ao redor do núcleo atômico. Beleza? Então aí isso tem ampla relação com o conceito de ondas estacionárias que nós estamos vendo nessa aula. Vamos falar agora das frequências de ressonância e modos de oscilação. Bom, consideremos agora uma situação diferente da anterior. Agora vamos considerar uma corda que estava com as duas extremidades fixas, certo? E não somente uma, como eu falei anteriormente. Eu acho que eu cheguei a falar ainda agora duas extremidades fixas no slide anterior, mas na verdade naquele lá era só uma, viu? Mas sim, agora se a gente considerar uma corda com duas extremidades fixas, a gente vai ter aqui uma seguinte situação, ó. Ao invés da gente ter o x, que era aquela coordenada lá que eu coloquei, a gente vai ter um L, certo? Se você pegar esse comprimento aqui de um ponto ao outro, esse comprimento vai ser L, que é o comprimento da corda, tá? Então, olha, se uma corda possui as duas extremidades fixas, é possível a existência de ondas estacionárias com comprimentos de ondas específicos. Então, somente alguns comprimentos de ondas são possíveis de existirem, né, nessa configuração, tá? Então aqui, olha, vamos olhar. O primeiro modo mais simples de existir uma vibração nessa corda, se você der um peteleco lá, você tem um violão, algum instrumento de corda, e você der um peteleco na corda lá, o modo mais simples que ela pode vibrar é desse jeito aqui, como está ilustrado nesse primeiro desenho, tá bom? Aonde mostra aqui o seguinte, ó.
Mostra aqui a corda oscilando para cima e para baixo, né? Claramente, o ponto central aqui é um ventre, certo? Aqui é um ventre, e nós temos os nós nas extremidades. Aliás, sempre nós vamos ter os nós nas extremidades, ok? Os nós aqui nessa figura, eles estão representados pelos pontinhos em vermelho, enquanto que os ventres, eles estão representados pelos pontinhos em verde, certo? O segundo modo que você pode ter de vibração, se você bater aí um pouco mais forte ou com uma frequência maior na corda, você vai perceber uma oscilação que é assim, ó. Enquanto que um dos lados da corda está subindo, o outro está descendo. E quando esse lado daqui da esquerda desce, o da direita sobe, ok? Então, esse aqui é o chamado segundo modo de oscilação que pode existir nessa corda. Nessa situação inicial aqui, ó, a gente tem a metade de um comprimento de onda. A gente tem lambda sobre 2. Porque um comprimento de onda seria se ele fizesse uma oscilação para cima e depois para baixo. Mas o que a gente observa é só a metade aqui, ó, né? Se vocês olharem aqui para o lado, vocês vão confirmar isso. Já nessa situação 2, a gente tem um comprimento de onda inteiro. Então, nessa situação 2, o L, na situação 2, o L ele é um comprimento de onda inteiro. E na situação 1, o L ele é metade do comprimento de onda. Tá? Na situação 3, na situação 2 a gente tem mais um nó aqui no meio, certo? Eu vou colocar aqui, peraí, os nós em vermelho, tá bom? Os nós em vermelho e os ventres em verde. Que é um ventre, que é um ventre. Na situação 3, a gente teria um nó a mais. Então, observa aqui, à medida que você vai adicionando um nó e um ventre, você vai tendo um modo de oscilação. Então, você pode ter 3 ventres e 4 nós, 4 ventres e 5 nós, 5 ventres e 6 nós e assim por diante. Esses aqui são chamados modos de oscilação, tá bom? Quando a gente fala de ondas sonoras que são produzidas por oscilações em cordas, nesse caso específico, os modos de oscilação eles vão receber alguns nomes especiais, né? No caso de modos de vibração de ondas sonoras produzidas por cordas, o primeiro modo ele vai ser chamado do primeiro harmônico e o segundo modo vai ser chamado de segundo harmônico e assim sucessivamente, ok? Então observa aqui na figura os harmônicos. Aqui nessa caixa de texto a gente tem uma relação entre as frequências das ondas possíveis que existem nessa corda e também a relação entre os comprimentos de onda possíveis que podem estar aí nessa onda estacionária numa corda. E ambos, frequência e comprimento de onda, dependem do comprimento L. Ou seja, o comprimento L vai ser muito importante para você estudar uma onda estacionária. Esse número N, ele é um número inteiro que começa em 1 e vai até o infinito, ok? Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre as ondas sonoras. As ondas sonoras, a gente falou sobre elas também lá na nossa primeira aula. E elas são ondas mecânicas longitudinais que podem se propagar em sólidos, líquidos e gases. Lembrando que a velocidade da onda sonora no sólido é maior do que no líquido, que por sua vez é maior do que no gás, certo? A velocidade v de uma onda sonora em um meio de módulo de elasticidade volumétrico B e massa específica, aqui não é P, é ρ, tá? É ρ, letra grega ρ, é dada por essa expressão aqui, ó. Então, a velocidade da onda, da onda sonora, só vai depender das propriedades do meio, certo? Então, depende das propriedades do meio. Então, o que isso significa? Significa que não depende
de propriedades da própria onda, como, por exemplo, a frequência, o comprimento de onda ou a amplitude, certo? E sim do meio. Isso significa que duas ondas sonoras diferentes, elas podem ter frequências diferentes, elas podem ter comprimentos de onda diferentes, amplitudes diferentes, mas se elas se propagam no mesmo meio, ou seja, no ar, elas vão ter a mesma velocidade, beleza? Então, duas ondas sonoras diferentes, completamente diferentes, de outro formato, não pode até nem ser uma onda senoidal, mas por estar se propagando no mesmo meio, vai possuir a mesma velocidade, tá bom? Sempre você vai calcular usando uma propriedade elástica do meio com uma propriedade inercial. A propriedade elástica, que é o B aqui, é o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, pessoal, entendam ele como uma extensão daquela constante K da mola. Lembra quando a gente estudou lei de Hooke? A lei de Hooke era assim, né? F igual a Kx. Então, dependendo do valor de K, a mola ela seria mais rígida ou menos rígida, né? Ela ia deformar mais ou menos. Então, essa constante K, naquele caso que a gente estudou, ela representava a elasticidade da mola. Um valor maior de K significa uma mola mais dura, né? Mais difícil de você deformar. E um valor menor do K é uma mola mais flexível, mais fácil de você deformar. A mesma coisa é o B, só que em vez de o K, que ele funciona para uma mola que é uma coisa unidimensional, no caso do B, que é, como a gente está falando de um gás, que é o ar, né? A gente fala em 3 dimensões, certo? Então a gente não tem uma constante de elasticidade somente, a gente vai ter o módulo de elasticidade, que é uma constante também, só que nela está contida a informação das 3 dimensões, certo? Largura, comprimento e altura. Já a massa específica ρ é a massa sobre o volume de uma certa porção do ar. Então, se você pegar um pequeno volume do ar e um volume V, e você dividir a massa que está contida de ar nesse volume pelo próprio volume, você encontra esse ρ, certo? Como ela é uma propriedade relacionada à massa, a gente diz que essa aqui é uma propriedade inercial, ok? E essa aqui é uma propriedade, o B, ele é uma propriedade elástica, ok? Então, por exemplo, conhecendo essas características do meio, você consegue determinar a velocidade de propagação de uma onda neste mesmo meio, ok? No caso do ar, a velocidade do som a 20 graus Celsius é 343 metros por segundo. Por simplicidade, na maioria dos exercícios, a gente usa o valor da velocidade do som como 340 metros por segundo, certo? Por simplicidade. Mas esse aqui é o valor mais exato, 343. Beleza? Então, essas são as ideias iniciais sobre as ondas sonoras. Bem, então agora antes de nós prosseguirmos a nossa discussão, vamos definir algumas grandezas aqui que vão ser importantes para a gente entender os próximos assuntos, principalmente quando nós falarmos do efeito Doppler, tá bom? Essas grandezas são as frentes de onda e os raios. Isso aqui, quando a gente fala em ondas que se propagam em mais de uma dimensão, essa noção de frente de onda e raio, elas ajudam muito a gente a descrever essas ondas graficamente, assim como também entender como elas funcionam no espaço, tá bom? Então, as frentes de onda são superfícies, certo? Então, são superfícies nas quais a oscilação produzida pelas ondas sonoras tem o mesmo valor. Então, imagina que você tem uma fonte de ondas, certo? Como um alto-falante, uma sirene. Então, você tocou essa sirene. Então, nesse momento vão ser produzidas ondas em todas as direções. Essas ondas elas têm cristas e vales, e então elas têm diferentes fases. Ao longo da onda você vai ter diferentes fases. Se você pegar essa fonte e você apitou lá a buzina, né, a sirene, ela vai produzir o som em todas as direções do espaço. Então, se você estiver interessado em saber em quais pontos do espaço, do entorno dessa fonte, você tem apenas a crista ou apenas um vale, por exemplo. Ou seja, você quer saber todos os pontos ali no entorno daquela fonte que tem o mesmo valor de fase, ok? Quando você fizer isso, você vai achar uma superfície
certo? Que vai se propagar e essa superfície você vai dizer que é uma frente de onda. Beleza? Aqui, desenhando apenas em 2 dimensões, aqui no lado direito, a gente tem uma fonte pontual aqui no meio, ó. Eu vou riscar aqui em verde, certo? Aqui, ó, no centro, ok? Aqui no centro. E essa fonte ela produz ondas sonoras. Então, esses círculos azuis, eles representam as ondas sonoras, ok? Então, essas ondas sonoras elas vão se propagar a partir do centro para fora, beleza? Esses círculos, porque aqui eu estou desenhando apenas em 2 dimensões, então eles não vão ser superfícies, eles vão ser linhas, né? Círculos. Linhas circulares aqui, circunferências. Essas circunferências elas vão representar, por exemplo, diferentes cristas de ondas sucessivas que estão sendo produzidas pela fonte. Então, cada uma dessas linhas representa uma frente de onda. Beleza? Agora vamos entender o que são aqui os raios. Os raios são retas perpendiculares às frentes de onda. Então, uma vez que você já sabe como é o formato das frentes de onda, você traça uma reta que seja perpendicular a essa frente de onda, e essa reta é o raio. E eles indicam as direções de propagação das frentes de onda. Então, a finalidade do raio é representar para onde a onda está se propagando. Nesse caso aqui da direita, novamente, da figura em azul aqui e vermelho, os raios, que são essas linhas vermelhas partindo do centro, né? Eles têm direção radial, eles vão estar orientados para fora, ou seja, significa que essa onda sonora ela está sendo produzida aqui no centro e ela está sendo espalhada para fora, ou seja, ela está sendo produzida radialmente, certo? Bom, esse formato de onda aqui, ele é chamado de ondas esféricas. Mais uma vez, né? Esse aqui é um desenho bidimensional, mas a gente sabe que as ondas sonoras, na verdade, são tridimensionais. Então, se a gente fosse capaz de enxergar no espaço uma onda sonora, a gente não ia ver um círculo, a gente ia ver uma esfera, né? Por isso que elas são chamadas de ondas esféricas. E nesse caso aqui a gente tem uma fonte pontiforme. O que é uma fonte pontiforme, pessoal? Uma pergunta interessante, tá? Fonte pontiforme é aquela fonte que tem nenhuma dimensão, ou na prática tem dimensões desprezíveis. Então, se a gente pegar o problema como um todo, digamos que você tem uma sirene e você está considerando o som que está sendo produzido ali em toda aquela região. As dimensões da sirene comparada com as dimensões da região como um todo são muito pequenas, então você pode desprezar, não importa o tamanho da sirene. Você pode considerar que ela é apenas um ponto. Então isso é uma fonte pontiforme, tá? Agora, se você imaginar, por exemplo, ondas sonoras que estão sendo produzidas por uma fonte muito distante, se você tiver uma fonte muito distante, você vai enxergar apenas um pedaço dessas ondas esféricas aqui, ó. Observa aqui nas ondas esféricas que eu vou fazer um desenhinho aqui, ó, em verde. Imagina que eu peguei apenas uma região aqui. Se eu der um zoom nessa região, essas frentes de onda elas vão me parecer que elas são planos, ok? Planos perpendiculares. Então, na prática, o que a gente vai enxergar é um desenho como esse que está aqui na figura de baixo, certo? Você vai enxergar vários planos sucessivos igualmente espaçados aqui, tá? Então, esse tipo de onda ele é chamada de onda plana, ok? E os raios dessas ondas planas eles são retas paralelas entre si, tá bom? As ondas planas e as ondas esféricas elas ajudam a gente a entender um fenômeno muito interessante que é o que está aqui, o terceiro item aqui dessa lista, que é a difração. Então, a difração é mais um daqueles fenômenos ondulatórios que eu falei no início, né? A gente viu lá o fenômeno de interferência e agora eu estou falando da difração. Então, a difração ela é um outro fenômeno que é exclusivo das ondas, ela não acontece com partículas, né? Claro que na mecânica quântica, por exemplo, a gente tem a dualidade onda-partícula. Então, algumas partículas elas podem ter um caráter oscilatório, então elas vão apresentar a difração. Mas isso é uma característica, em essência, ondulatória. Tá bom? E o que vem a ser essa difração? A difração é um fenômeno de espalhamento de uma onda ao passar por um orifício ou um obstáculo. Então, quando uma onda passa por um orifício ou um obstáculo, ela é espalhada em todas as direções. Tá? Então, por exemplo, imagina que você está falando aqui
e o seu colega está lá fora da sala. Mas existe uma porta, existe uma janela, que são como se fossem obstáculos, né, para essa onda sonora. Mesmo que ele esteja atrás da porta, ele vai conseguir te ouvir, porque a onda, quando ela passa por esse obstáculo, que é a porta ou a janela, a parede no caso, né, ela consegue contornar, ela é espalhada em todas as direções e ela vai atingir a pessoa que está lá atrás. Então, mesmo que eu fale para uma pessoa que está aqui nas minhas costas, se uma pessoa estiver a 2 metros atrás de mim e eu estou olhando para frente, mas mesmo assim eu falando, ela vai conseguir me ouvir, porque o som ele é espalhado em todas as direções. Tá? A difração ela também acontece com ondas na água e também acontece com ondas de luz, tá? São ondas eletromagnéticas. E esse daí ficou famoso num experimento chamado experimento de Young, da dupla fenda, certo? Esse experimento de Young da dupla fenda ele é assim, ó. Você tem uma sequência de frentes de ondas planas que vão atingir um anteparo, tá? Eu vou fazer uns riscos aqui no desenho aqui embaixo, ó. Tem um GIF, né? Então tem um anteparo. Esse anteparo ele tem 2 fendas, certo? Uma fenda aqui 1 e uma fenda aqui 2. São pequenas falhas nesse anteparo que ele está colocado na superfície de uma água, por exemplo. Essas fendas elas funcionam como fontes pontiformes. Então, quando as frentes de onda plana atingem a fenda, cada fenda vai produzir ondas esféricas. E essas ondas esféricas elas vão interferir entre si. O encontro das cristas vai produzir uma interferência construtiva, enquanto que o encontro de uma crista e de um vale vai fornecer uma interferência destrutiva. Então, se eu colocar um segundo anteparo aqui, por exemplo, eu vou observar um padrão de difração. É uma figura, né, onde eu vou ter máximos e mínimos de intensidade correspondentes aos pontos onde aconteceram a interferência construtiva e os pontos onde aconteceram a interferência destrutiva. Tá bom? Esse experimento ele foi feito primeiramente com a água, mas depois ele foi repetido utilizando a luz para comprovar que a luz ela tinha fenômenos ondulatórios. Isso foi feito lá há mais de 100 anos e foi um experimento muito interessante aí da história da física também. Tá bom? Então, esse aqui é o conceito de frentes de onda e raios. Então, vamos dar prosseguimento aqui no nosso estudo das ondas sonoras. Pessoal, uma outra característica muito interessante das ondas sonoras é o que a gente chama de intensidade sonora. Essa questão da intensidade, galera, ela vai medir, por assim dizer, o quanto de energia aquela onda está transportando naquele ponto do espaço, certo? Então, se você tem uma fonte sonora, por exemplo, essa fonte sonora que é colocada aqui, nesse ponto C da figura, essa fonte, ela produz ondas sonoras. Então, imagina que você tem várias frentes de onda aqui sendo produzidas, né? E quando você chega num certo ponto aqui do espaço que eu estou colocado aqui nesse ponto aqui da esquerda, ó, né? Eu vou colocar aqui em azul. Digamos que essa frente de onda atinge esse ponto aqui. Quando ela chega aqui nesse ponto, ela chega com uma certa intensidade, ou seja, se eu pegar um certo intervalo de tempo e pegar uma certa porçãozinha de área ali, eu vou saber determinar o quanto de energia por tempo, por unidade de área, está sendo transmitido ali. Tá? Então, quanto mais energia a sua fonte sonora for capaz de produzir, a gente diz que as ondas produzidas por ela têm uma maior intensidade sonora. Então, a rigor, a intensidade ela é dada pela energia por unidade de tempo por área, ok? Porém, a gente sabe que a energia por tempo é uma grandeza que lá na mecânica a gente conheceu já como potência, certo? Então a potência, esse P maiúsculo, né? Ela é energia por tempo. Então você pode representar a intensidade assim, ó. A intensidade ela fica dada então por potência sobre área. Nesse caso aqui, pessoal, eu escrevi a área como A, tá?
mas aqui no slide eu tinha colocado S, mas não confundam, esse S aqui é área, tá bom? Vou escrever aqui para vocês, área. E esse aqui é área também, tá bom? Área. Que área é essa, professor? A área é a área total que a fonte sonora atravessa. No caso de uma fonte pontiforme aqui, a gente sabe que a área no entorno dela é a área de uma esfera, né? Então, se a fonte sonora for uma fonte pontiforme, a área aqui, ó, vai ser a área de uma esfera, da superfície de uma esfera. A área da superfície de uma esfera. De uma esfera. E como é que eu calculo a superfície de uma esfera? A superfície de uma esfera é dada por 4πr ao quadrado, onde esse r é o raio aqui da superfície esférica, beleza? Esse r aqui, ó. Então, a intensidade ela é dada por energia por tempo por área e também pode ser escrita como potência sobre área. No caso específico de uma superfície esférica, você pode substituir a área no denominador por 4πr ao quadrado, onde esse r é o raio da esfera. Beleza? Galera, essa intensidade sonora ela está relacionada com uma sensação comum do nosso dia a dia, que é o volume do som. Então, é muito comum a gente confundir a intensidade com a altura, né? A gente fala no nosso dia a dia assim, baixa aí o volume da TV porque esse som está muito alto. Então a gente tem essa expressão alto para dizer que o som ele está impactando muito forte os nossos ouvidos, né? Na verdade, o termo técnico correto seria dizer que o som está muito intenso, certo? E não alto. Por que eu não deveria dizer alto? Porque a altura de um som ela está relacionada com a frequência. Então, um som alto ele é um som de alta frequência, isto é, um som agudo. Um som baixo, por sua vez, ele é um som de baixa frequência, isto é, um som grave, certo? Então, a altura ela está relacionada com se o som ele é grave ou agudo. Vou colocar isso escrito aqui, certo? Então, a altura do som ela está relacionada com a frequência. Então, um som alto ele é um som agudo e ele tem uma alta frequência. E um som baixo ele é um som grave e ele tem uma baixa frequência. A intensidade, por sua vez, é assim, ó, quanto maior o volume do som, que é uma sensação física, né? Maior é a intensidade, ou seja, a medida física, né? Daquela energia transportada pela onda ali. E quanto menor o volume, menor também é a intensidade, certo? Então não confundam aí a intensidade com a altura, ok? Volume e intensidade tem a ver, intensidade com altura não tem a ver fisicamente falando. Mas no nosso dia a dia é muito comum a gente falar isso aí. Mas aí você, como estudante aqui da matéria de Física 2, você já vai conhecer essa informação também. Já não vai errar isso se cair numa questão também, por exemplo, tá bom? A medida da intensidade ela é dada por watts por metro quadrado. Isso porque a unidade de potência no SI é watts e a unidade de área no SI é metros quadrados, certo? Bom, a intensidade sonora ela é uma grandeza que ela varia muito de uma fonte sonora para outra. Na verdade, ela varia em várias ordens de grandeza. Então, para estabelecer uma escala linear que você consiga atribuir uns valores mais simples para medir a intensidade sonora, foi definido então o nível sonoro. Então, como que o nível sonoro ele se relaciona? O nível sonoro se relaciona com a intensidade. Como é que é essa relação, certo? Entre intensidade sonora, estou escrevendo aqui, tá, para vocês.
e nível sonoro. Essa relação aqui, ela se dá, pessoal, através de uma função logarítmica, tá? Então, se você pega os valores de intensidade, tomando um valor como referência, e você coloca isso numa escala logarítmica, você consegue definir uma escala de nível sonoro. A escala popular de nível sonoro que a gente tem é a escala de decibéis. Então, essa escala aqui ela é utilizada nos medidores de som para determinar o nível do som que está sendo produzido, se ele está adequado para os nossos ouvidos, né? Ou não, se ele está excedendo, por exemplo, um certo limite que se torna prejudicial à nossa audição. Então é muito comum, por exemplo, a polícia ambiental ela andar nos bairros utilizando um medidor de nível sonoro. Então, quando eles fazem isso, digamos que você esteja passando por uma rua onde está tendo uma festa numa casa e você presencia a situação em que a polícia ambiental chega com um medidor de intensidade sonora, ou melhor dizendo, de nível sonoro, e ele diz que o som está muito alto. Então ele atingiu, por exemplo, 140 decibéis. Então isso já é um som muito alto. E aí aquela pessoa pode ser multada, entendeu? E ela é recomendada abaixar o volume, certo? Bom, a escala de decibéis, ela está representada aqui nessas figuras no slide. Ó. Por exemplo, a escala de decibéis aqui, ó, o valor zero, né? É esse que está aqui do lado esquerdo. A nossa respiração, ela produz um som que vai medir 10 decibéis somente. As folhas ao vento, quando caem, elas têm um som aqui que medem 20 decibéis. Um sussurro mede 30 decibéis. O som de uma geladeira, ele mede 40 decibéis. Ele é considerado um som quieto, calmo, né? A água da chuva caindo, 50 decibéis. Uma conversa normal, média, né? É um som moderado. Ele está aí em torno de 55 decibéis aproximadamente. O som de um carro popular comum já é considerado um som relativamente alto, quando passa aí dos 65 decibéis aproximadamente. Um caminhão já produz um som muito alto. Aí você tem alguns sons aqui, olha, secador de cabelo, helicóptero, trombone. Esses sons eles já são considerados bastante altos. Uma sirene de uma ambulância, por exemplo, ou de um carro da polícia, ela produz um som estridente, né? Então esse som ele é extremamente alto, ele mede aqui cerca de 110, 115 decibéis. O som de um avião, ele está próximo de 130 decibéis, então ele é muito alto. Vocês já devem ter observado que as pessoas que trabalham no aeroporto ou em outros locais onde tem motores, usinas, eles costumam usar abafadores auditivos, né? Certos laboratórios, certas fábricas também obrigam, né, que o seu trabalhador, por questão de saúde, prevenção, utilize um abafador auditivo, que é um equipamento de proteção individual para proteger a audição daquele trabalhador, daquela exposição prolongada a um som acima do limite, ok? Fogo de artifício, ele está próximo de 140 decibéis, e esse aqui já é o limite do insuportável, né? Então, a exposição a níveis sonoros superiores a 80, então níveis sonoros superiores a 80 decibéis, elas podem causar lesões irreparáveis ao aparelho auditivo, ocasionando desvios de personalidade, por exemplo, fadiga, neurose e até psicoses. Né? Para acima de 120 decibéis, a sensação auditiva é de dor, o som ele provoca dor no ouvido, ok? Então vamos ver aqui essa outra escala. Ó. Então a gente tem aqui o limiar da audição, né, que é um valor extremamente baixo. Então a gente tem aqui o som da zona rural, um sussurro, uma sala silenciosa, uma zona residencial, né? Um veículo, uma conversação normal. Então, um veículo de mercadoria, ele está aqui próximo de 80 decibéis. Observa que ele já está próximo desse primeiro limite aqui, né, do que é considerado saudável.
Um veículo pesado ele já emite um som acima desse valor. Um martelo pneumático, aquele equipamento para perfurar asfalto, né, cavar buracos, ele já emite um som extremamente elevado. Uma banda de rock tocando, ela toca em 110 decibéis aproximadamente. Então, olha, está acima do valor aqui considerado saudável. Isso aqui é para tristeza dos fãs de rock, né? Eu, inclusive, gosto muito de rock, mas eu tenho que reconhecer que a exposição prolongada aqui, somente nos fones de ouvido, né, pode causar problemas auditivos. A decolagem de um jato 120 e o limite aqui, né, da dor já próximo de 130 decibéis, acima dos 120 aqui que eu tinha mencionado, ok? Agora vamos falar, pessoal, sobre um efeito muito importante envolvendo ondas sonoras, que é o efeito Doppler. Vocês já viram aquela situação quando uma ambulância ela vem se aproximando de você e o barulho dela vai ficando cada vez mais agudo, né? mais fino, e quando ela passa de você e ela está começando a se afastar, o som vai ficando cada vez mais grave? Isso se deve ao efeito Doppler. É porque você percebe uma frequência do som diferente quando você está se movendo em relação à fonte, né? Ou seja, se a fonte está parada e você está se movendo na direção dela, ou se você está parado e ela está movendo em relação a você, certo? Então, se houver movimento relativo entre você e a fonte, você vai perceber uma mudança na frequência detectada. Então, essa é exatamente a definição do efeito Doppler que está escrita aqui, ó. Vamos ver. O efeito Doppler é uma mudança da frequência detectada em relação à frequência emitida por uma fonte por causa do movimento relativo, né, entre a fonte e o detector. No caso de uma onda sonora, a frequência detectada é f' e é dada por... Então, essa aqui, pessoal, é a equação geral do efeito Doppler, certo? Então, nessa equação, a gente tem o f', que é a frequência detectada, ou seja, é aquela frequência que você vai ouvir. O F é a frequência original emitida pela fonte. O V é a velocidade do som no ar, que é de 340 metros por segundo, que a gente viu. O VD, né? Esse subscrito D, ele significa a velocidade do detector. Ou seja, o detector é a pessoa que está ouvindo ou o aparelho que foi colocado para medir o som, tá? E o VF, esse subscrito F, ele representa a velocidade da fonte. Então, se a fonte estiver se movendo em relação ao meio, ela vai ter uma velocidade, certo? O módulo dessa velocidade é VF. E observa aqui nessa equação geral do efeito Doppler que ela tem sinais de mais ou de menos, né? Esses sinais eles podem mudar. Se você estiver se aproximando da fonte, a frequência ela vai ser detectada maior por você, né? Você vai perceber um som mais agudo. Então, você vai ter que aumentar o numerador e diminuir o denominador. Então, você vai precisar colocar um sinal positivo em cima e negativo embaixo, certo? Agora, se você estiver se afastando da fonte, você vai precisar você vai detectar uma frequência menor, ou seja, um som mais grave. Então, você vai precisar diminuir o numerador e aumentar o denominador, ok? Então, na próxima aula que eu gravar, vai ser uma aula de exercícios, onde eu vou ilustrar vários casos, né, com a fonte parada e o detector se movendo, com o detector parado e a fonte se movendo, ou quando os dois estão se movendo relativamente ao meio, ok? Então, essa é a teoria sobre o efeito Doppler, a equação geral e como escolher os sinais, tá bom? Então, pessoal, até a nossa aula de exercícios agora. E aí, galera, gostaram dessa aula? Aqui a gente encerra o nosso tema 4, mas não sem antes fazer os nossos exercícios, que é o próximo vídeo que eu vou postar aqui. Você, inclusive, já pode baixar esses exercícios no link que eu comentei, que está aqui embaixo. Mas nós vamos resolver juntos no próximo vídeo também, tá certo? Então, se você não deu o like no vídeo ainda, aproveita e dá o like agora. Inscreva-se no canal também, compartilhe para os seus amigos e ative as notificações.
Beleza? Até o próximo vídeo.